Vamos novamente ao livro de Josué, capítulo 3, e vamos ao verso 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, que fica ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Verso 9. Levantou Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Porém, os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes, à vista de todo o povo. Verso 15. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal.
e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Capítulo 5, verso 7. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e grãos tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Temos visto até aqui o significado dessa passagem do Jordão como sendo o ápice, o clímax, esse último passo, no que concerne então a entrada, tipologicamente falando, na plenitude de Cristo. Dissemos, irmãos, que são combinados nos relatos duas frases importantes. A arca do Senhor de toda a terra passa o Jordão, e os sacerdotes que a levam. Já falamos sobre o propósito do Senhor em fazer conhecido o fardo do seu coração àqueles que, por sua graça e pelo trabalho da cruz neles, se dispõem a colocarem a arca sobre os seus ombros, cooperando com os interesses e as intenções do Senhor. Já temos compartilhado até aqui o significado dessas coisas. Hoje vamos avançar um pouco mais e, se possível, já entrarmos no capítulo 10 de 1 Coríntios. Os sacerdotes permaneceriam nessa posição no fundo do leito do Jordão até que uma palavra específica fosse ouvida. E ela acontece no capítulo 4, versículo 17. É dito pelo Senhor a Josué, verso 15, que desse ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, sempre essa combinação, a arca do testemunho e sacerdotes, sacerdotes, arca do testemunho. Chamamos atenção para isso por causa do aspecto da identificação daqueles que estavam na terra com os propósitos de Deus no céu. Falamos, quando tocamos no assunto ligado a Abraão, falamos que a intimidade de Deus aos que o temem, Salmo 25, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade e comunhão do Senhor dada a nós é propósito em si mesmo, não é um meio para atingirmos nada. Comunhão é fim. Nós fomos chamados à comunhão do Seu Filho Jesus Cristo, isso nos basta. Mas, no que concerne a Deus, sim, a comunhão atinge um propósito e um objetivo divino. E citando, por exemplo, o exemplo de Abraão, nós mostramos que a intimidade é com vista, a intimidade de Deus é com vistas à representatividade. Então, na medida que Deus foi visitando Abraão, a cada visita do Senhor, o Senhor preparava Abraão para uma nova visita. Há uma lição, esta lição é extraordinária quando estudamos as 11 visitações do Senhor a Abraão, de Ur a Moriá. Cada visitação era uma preparação do Senhor para uma nova visitação. E então ele ia introduzindo
essa espada afiada do Espírito cada vez mais fundo na vida de Abraão e usando aquela navalha sobre a carne de Abraão. E tratando, e tratando, e tratando, passo a passo com Abraão. Até que esse que era simplesmente um idólatra na terra de Ur, se tornasse, em Moriá, aquele que representa Deus Pai em dois aspectos, como nós já mostramos. Capítulo 22 de Gênesis, enviando o Filho. Capítulo 24 de Gênesis, enviando o Espírito. Aliás, a carta aos Gálatas faz menção das duas coisas no capítulo 4, versos 4 a 6. Diz que Deus enviou o seu Filho por causa da nossa redenção. E Ele enviou o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, por causa da nossa filiação. Então há dois envios em Gálatas 4. Deus enviou o seu Filho, Deus enviou o Espírito do seu Filho. E da mesma maneira na tipologia é isso que nós vemos em Gênesis 22 e Gênesis 24. Abraão enviou o seu filho, podemos assim dizer, lá naquele altar em Moriá, ele e seu filho vão lá, mediante a ordem de Deus, tremendamente representativo, Isaque, a quem amas, teu filho, teu único filho, a quem amas, e oferece-me sobre um dos montes que eu te mostrarei. Um dos sentidos de Moriá é visível, além de escolhido do Senhor. Então é muito claro que Moriá fala de representatividade. Agora, irmãos, havia, voltando a Josué 3, uma ordem específica do Senhor para aqueles que levavam a arca sobre os seus ombros, que estavam no fundo do leito do Rio Jordão. E penso que também aqui podemos, à luz do Novo Testamento, fazer uma relação maravilhosa. A expressão do verso 17. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. À luz do Novo Testamento, o texto que já citamos, 2 Coríntios 4, como nós podemos interpretar essa situação tipológica? 2 Coríntios 4, 7 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, Paulo fala sobre suas experiências circunstanciais na sequência. Em tudo somos atribulados, somos angustiados, somos perseguidos. Você deve se lembrar do texto? Então, a partir do verso 10, ele vai dizer: levando sempre no corpo o morrer de Jesus. O que Gálatas tem a nos dizer sobre isso? Gálatas 6, ninguém, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo, até mesmo no corpo, as marcas do Senhor Jesus. Então, levando sempre no corpo as marcas, ou morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste. Então, o que Paulo está nos ensinando naquele texto, sem nenhuma tipologia, nós estamos na luz clara do Novo Testamento. O que Paulo está ensinando? Que nós temos que tomar posse do morrer. Em que sentido aquele morrer está explicitado no contexto? Perseguição. Se fôssemos usar ainda mais aí 1 Coríntios 4, um outro texto impressionante a partir do verso 9, porque parece a mim que Deus nos pôs a nós, apóstolos, em último lugar. E ele descreve então o que seria isso. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós somos pobres por causa de Cristo e vós ricos em Cristo. Ele vai fazendo aquela comparação e diz assim: até a presente hora sofremos fome e nudez e não temos morada certa. Quando caluniados, nós suportamos. Quando injuriados, nós procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser, escute o que a Bíblia denota como sendo status apostólico. Chegamos a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Então é isso que Paulo está chamando de o operar da cruz nele. É isso que ele chama em Gálatas de marcas do Senhor Jesus. E como ele as conhecia. Então, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, tomando posse do que significa o morrer de Jesus. Quando as circunstâncias sobrevêm, ou quando nós temos que enfrentar as circunstâncias, por isso não desanimamos. Ainda que nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. É isso que ele quis dizer com tomar
sobre nós o morrer de Jesus. Certamente, irmãos, quando entrarmos, se o Senhor permitir, daqui a pouco, 1 Coríntios 10, antes ainda de abordarmos aquele texto, nós vamos ver o que significa essa operação circunstancial ou operação do deserto em nossas vidas. O que Deus quer expor, ainda antes de entrarmos naquele texto. Mas esse é um dos aspectos do trabalho da cruz em nós. Então, por favor, deixe o seu cansaço aí de lado e preste muita atenção no que iremos colocar aqui agora. O caminho da cruz, ele se processa em nós sempre de maneira voluntária. A cruz nunca é imposta sobre nossas vidas. Aí você pode perguntar, mas então somos nós que escolhemos as aflições? Paulo escolheu naufrágios, Paulo escolheu ser açoitado, Paulo escolheu... Não. A resposta que nós damos às circunstâncias, sejam elas quais forem, determinarão se essas circunstâncias operarão a cruz em nós ou não. Do contrário, nós não poderíamos fugir da seguinte conclusão: sofrimento é cruz. E não é isso que a Bíblia ensina. Há pessoas que quanto mais sofrem, piores se tornam. Há cristãos especificamente que quanto mais sofrem, piores se tornam. Mais amargos, mais autopiedosos, com maior senso de injustiça, de que estão sendo injustiçados. Ou seja, não é o sofrimento em si que significa a cruz do Senhor operando em nós, mas é a resposta que damos ao sofrimento. Isso é tão importante, irmãos. Madame Guyon disse certa vez, em um de seus escritos, e ela experimentou muito o significado de aflições externas, até mesmo no que concerne ao seu corpo físico, já que ela foi presa, já que foi acometida de enfermidades. Quando se converteu, essa mulher linda, nobre e rica. Para uma mulher não precisava mais nada, naturalmente falando. Ela era as três coisas. E o Senhor ganhou-a, e um dia ela orou: Senhor, despe-me de minhas vaidades. Porque ela queria conhecer o Senhor. E então, o Senhor trabalhou de forma tão sublime e significativa na vida de Madame Guyon. E um dia, então, num dos seus escritos, ela disse assim: nós, cristãos, precisamos aprender a ajoelhar e beijar a mão que trata conosco. Se essa não é a nossa atitude, então o trabalho da cruz não pode ser processado em nossas vidas. Quando o Senhor se revelou a Saulo, ele disse: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Em outras palavras, de novo como um boi bravo, dando coices na ponta do ferrão, usado para conduzir a boiada. Deus está dizendo, o Senhor está dizendo a Paulo: o ferrão não vai dobrar, seu calcanhar é que vai sangrar muito. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então, precisamos aprender a nos dobrar e beijar a mão que trata conosco. Esse é o primeiro aspecto do trabalho da cruz. Então, queridos irmãos, todas as vezes que ouvir essa frase, cruz operando em nós, caminho da cruz, trabalho da cruz, não mistifique. Ele é tão prático. O trabalho da cruz, por um lado, é a ação do arranjo providencial de Deus usando pessoas e circunstâncias, trabalhando sobre nossas vidas. Por isso, quando nós rejeitamos outras coisas, ou essas coisas, isso é tão ofensivo ao trabalhar do nosso Senhor Jesus em nossas vidas. Seja isso relacionamento conjugal, relacionamento familiar. Quando quebramos esses vínculos de alguma maneira, isso é tão ofensivo ao Senhor. Porque se nós cremos na soberania de Deus, então nós sabemos que nós não estamos unidos com nossos cônjuges por um acaso, por uma ação da química, por uma ação de escolhas voluntárias. Nós cremos que o Senhor age soberanamente sobre os assuntos ligados aos seus filhos. E isso no que concerne a tudo mais. A assembleia de irmãos com os quais nós reunimos. Por causa da falta do trabalho da cruz em nós, nós temos um frenesi em buscar o grupo melhor, o grupo ideal,
Se você encontrar, não entre nele, que você vai atrapalhar. Não é? Porque não existe grupo ideal. Existe caráter ideal. É aquele que o Senhor quer formar em nós pelo trabalho da cruz. Então, se cremos no Deus que intervém, na providência divina, então todos os arranjos são arranjos divinos. A questão é a nossa pouca capacidade de ouvir o Senhor. Essa é a questão. Não os seus arranjos, mas o nosso ouvido é o problema. Então, o primeiro aspecto do trabalho da cruz, circunstâncias. 24 horas por dia, podemos assim dizer. O Senhor está arranjando circunstâncias, com um propósito. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Agora, qual o outro aspecto do trabalho da cruz? Para que pela graça do Senhor você nunca mais esqueça desses dois braços do trabalho da cruz. O outro braço, a ação da palavra viva de Deus nos nossos corações. Aí nós temos Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante que uma espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma de espírito. Aí está, em palavras simples, o cerne do nosso problema. Quantas vezes nós interpretamos algo como sendo espiritual, que é puramente atividade da alma? Quanto da carne tem sido posta a serviço do Senhor? Assim como Sara colocou a sua, dizendo para Abraão que Deus fez a promessa, ela cria nessa promessa, Abraão teria um filho, mas não necessariamente dela. Sou uma mulher velha, estéril, então tome Agar, porque sei que aí se cumprirá a palavra do Senhor. Carne posta em atividade, em relação à obra de Deus e não em relação ao mundo. Carne buscando responder à palavra do Senhor e à promessa do Senhor. Queridos irmãos, para nossa tristeza, há muito da carne colocada a serviço do Senhor. E essa é a causa de nossa esterilidade, frustração, na grande maioria das vezes. A palavra de Deus é viva e eficaz. E de novo, chamando a atenção para o ponto anterior, novamente essa não é uma ação compulsória. Como sabemos? O próprio texto de Hebreus 4, que citamos, o 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, também, no contexto, temos o verso 2, extremamente importante, que vai dizer que a geração do deserto, essa aqui é nosso foco, de nosso estudo nesses dias, a geração do deserto ouviu a palavra do Senhor, recebeu, nesse sentido, a palavra do Senhor. Mas tem um mas, naquele verso 2 de Hebreus 4. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Qual o problema com a palavra? A palavra é a palavra de Deus. A palavra em si mesma é viva, é eficaz. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi misturada ou acompanhada com a fé naqueles que a ouviram. Essa ideia já foi colocada no capítulo 2 de Hebreus. No 3 também, no capítulo 3:7 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aliás, 3 vezes esse Salmo 95 é citado em Hebreus 3 e 4. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E no capítulo 2 também de Hebreus. Importa que nos apeguemos, agarremos a ideia, com mais firmeza, às verdades ouvidas. O problema não está com as verdades ouvidas. O problema está com o quanto nos agarramos às verdades ouvidas. Por isso o trabalho da cruz não é compulsório. A palavra de Deus não tem ação compulsória em nossa vida, as circunstâncias não têm ação compulsória em nossas vidas. Nós podemos receber a palavra, Hebreus 6, a terra que frequentemente recebe a chuva que cai sobre ela, mas produz espinhos e abrolhos. O problema está com a chuva ou com a terra? Compreende, irmão? Nem a ação da palavra, nem a ação da circunstância são compulsórias. Precisamos nos dobrar diante da mão de Deus que trata conosco pelo arranjo circunstancial. E precisamos nos dobrar ao recebermos a palavra de Deus. E dizer: Senhor, não permita que meu coração seja um vaso furado.
é o sentido da palavra desviaram em Hebreus 2. Então, esse princípio é extremamente importante para compreendermos o que significa o caminho da cruz. Não confunda caminho da cruz com sofrimento. Deixem para avançar a partir daqui mais um exemplo, extremamente significativo. O livro de Jó. A chave do livro de Jó, você tem em uma palavra: filiação. O que Deus queria trabalhar com Jó é filiação. Você lê comentários que existem por aí, na maioria, sobre o livro de Jó, e a lição que é trazida como central é o problema do sofrimento do justo. A grande maioria. Isso não é a chave do livro de Jó. Ali está envolvida a questão do sofrimento de justo, mas esse não é a chave do livro de Jó. A chave do livro de Jó é filiação. Em que sentido? Deus iria conduzir Jó de um nível de conhecimento dele para um nível muito maior de conhecimento dele, Deus. E claro que, consequentemente, Jó de si mesmo. Não é? Porque ele vai poder dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Visão de Cristo que ele não tinha. E eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Visão dele que ele também não tinha. Não vamos entrar nesse livro para não nos perdermos os detalhes. Mas ele é simplesmente maravilhoso. O trabalho do redemoinho transformador de Deus. Essa é a chave do livro de Jó. Então, como Jó foi quebrantado? Como ele chegou a uma visão maior de Deus? Leia os 2 primeiros capítulos. Crise. Deus arranjou circunstâncias. Perdeu todos os filhos. Perdeu os jumentos e os bois. Tempestade, destruição. 2 capítulos são escritos em prosa. A partir do capítulo 3, poesia. Até o capítulo 42, verso 6. Que interessante. Deus trabalha em nossas vidas em prosa e poesia. As crises são prosa. E esse trabalho do Espírito, nos detalhes mais profundos, poesia. Porque nós somos poesia dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Efésios 2, 10. Então, podemos dizer que no livro de Jó nós temos sofrimento, mais a palavra de Deus. Porque houve um momento, um dos versículos mais bonitos de Jó é o último do capítulo 31. Sabe o que diz lá? Fim das palavras de Jó. Quando Jó para de falar. Ele fala demais. Ele chega a dizer que Deus é injusto. Ele chega a dizer que Deus o colocou como uma caça e está à espreita, como caçando um animal. Ele diz em outras palavras: Senhor, põe o olho em outro, tira o olho de mim. O Senhor está me perseguindo. Leia o livro, você vai ver. Se fôssemos dar uma profissão para Jó, não temos dúvida, ele era advogado. Porque ele diz: eu já tenho bem encaminhada a minha causa, e que o Todo-Poderoso se defenda. Ousado esse Jó. Mas o problema de Jó é que Deus não descia ao seu tribunal. Jó respondia a Jó, Deus respondia a Jó com silêncio. E queridos irmãos, para nós, por causa do que somos, não há nada mais ensurdecedor do que o silêncio de Deus. Então Jó vai se debatendo, mas ele não sabia que ele era um peixe fisgado no molinete divino. Quanto mais ele se debatia, mais fisgado ele estava. Então, quando ele para de falar no capítulo 31, nós temos o primeiro versículo do capítulo 32, que introduz a fala de Eliú, que no livro de Jó representa o Espírito Santo. E quando Eliú começa a falar, maravilhoso. Por que ele é o último a falar? Porque ele era o mais novo. O primeiro amigo de Jó representa as emoções. Bildade, o segundo amigo de Jó, representa a mente, ele é intelectual. E Zofar, o terceiro amigo de Jó, representa a vontade, ele é arbitrário. Emoções, mente e vontade. O que isso significa? Alma. Quando Deus arranja circunstâncias para trabalhar em nossas vidas, nossas almas gritam. E assim a alma de Jó gritou. Seu intelecto gritou, sua vontade gritou e suas emoções gritaram. E Deus deixou Jó gritando. Quando nós chegamos ao capítulo 38, 32, vai falar Eliú. E Eliú representa o Espírito Santo, o mais novo.
porque em nós a vida do velho homem é muito mais velha do que a vida do novo homem. Concorda, irmão? Primeiro nasceu o velho homem, e um dia nasceu o novo homem. Todas as vezes que Deus trabalha em nossas vidas, o primeiro que fala é o velho homem, contra os arranjos de Deus. Insubmisso, pretensioso, rebelde, resmungão. Mas então, quando Eliú conclui a sua fala, Jó já está em outra condição, porque Eliú vai revelar algo do caráter de Deus que Jó não conhecia. Mas ainda há mais, e agora é o capítulo 38 de Jó. Então Deus, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. E ele vai fazer um questionário para Jó, que Jó vai tirar 0, porque as perguntas são impossíveis de se responder. Ele vai falar sobre o caminho do vento, ele vai falar sobre cabra montesa dando cria, ele vai falar sobre relâmpago, e Jó deve ir ficando de boca aberta, dizendo: eu não sei nada sobre isso, Senhor. É como se o Senhor dissesse: você não sabe nada sobre os meus caminhos. Nada, de nada. Então Deus dá uma primeira rodada com Jó. Jó estava assim, Deus coloca de ponta cabeça assim, no capítulo 41. Então ele fala, parafraseando Jó, ele diz assim: eu falei demais. Eu falei de coisas que eu não conhecia. Coisas maravilhosas demais para mim. E aí ele diz: ponho a mão na minha boca. Agora sim, ele está aprendendo. E porque Deus deu uma rodada com ele, e ele pôs a mão na sua boca, Deus pode dar uma outra rodada. Segunda rodada. Começa no capítulo 41. E ele compara Jó a 2 animais. Jó, você é como um crocodilo. Mas exatamente ali, muito provavelmente, seja o rinoceronte. Porque diz que ele foi provido de espada, apontando para aquele chifre do rinoceronte. E ninguém pode dar uma rasteira nele e derrubá-lo. O Behemoth e o Leviatã, ou crocodilo. Quem pode fisgar um crocodilo? Deus pergunta para Jó. Você vê o que Deus está querendo dizer? Quem pode colocar um anzol na sua narina? Ele tem escamas justapostas, dupla couraça. Está lá no capítulo 41. Dupla couraça justaposta, e não penetra nem o ar. Jó era impenetrável, inquebrantável por qualquer homem. O capítulo 1 de Jó diz que ele era o maior do Oriente. Deus disse que não havia na terra ninguém igual a Jó. Não precisava ninguém dizer mais nada, Deus já disse. Mas o problema de Jó é que ele tinha um espelho diante dele o tempo todo. Eu sou o mais belo da terra. Eu sou justo, sou íntegro, sou temente a Deus, me desvio do mal. São as palavras do capítulo 1. Jó saía na praça, os jovens retiravam de vergonha. E os príncipes e nobres põem a mão na sua boca. Porque agora Jó vai falar. Era quase como um anjo do céu. Compreendeu, irmão? Esse era Jó. E agora Deus vai meter o anzol no nariz do Leviatã. E ele faz a pergunta: quem pode apanhá-lo? Ninguém, a não ser o próprio Deus. Não é maravilhoso? Então, quando ele apanha esse crocodilo e mete um anzol no seu nariz, abre Jó a sua carcaça, o que Jó vai dizer? Eu te conhecia de segunda mão, só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, e me arrependo, e me abomino. Abomino é sempre uma palavra ligada em conexão com idolatria. A idolatria é a abominação. Então Jó está dizendo: eu era um ególatra, um idólatra. Eu me adorava. Agora eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. O arranjo das circunstâncias e a palavra de Deus. Sofrimento mais a palavra de Deus é igual a plenitude. Porção dobrada. Não foi o que Jó recebeu? Maturidade. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, quando que essa ordem do verso 17 de Josué 3 será ouvida? Então ordenou Josué ao sacerdote, dizendo: subi do Jordão. Ora, à luz de 2 Coríntios 4, que nós estávamos citando, nós só iremos ouvir essa ordem do nosso Josué na sua segunda vinda. Então, para aqueles que têm entendido o significado do caminho da cruz, para aqueles que pela graça, e quanta graça, têm sido chamados para serem pioneiros do caminho celestial, como falamos, qual é a sua posição até que o Senhor venha? No fundo do leito do rio Jordão.
é sua posição. Mas louvado seja o Senhor. Naquele dia, o verdadeiro Josué dirá a esses sacerdotes: subi do Jordão. Nas palavras do Novo Testamento, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra, Canaã, entra no gozo do teu Senhor. Bendito seja o seu nome. Então, subi do Jordão. Muitas vezes nessa passagem, plantas dos pés dos sacerdotes são citados. Está aí no verso 18 de novo, as plantas dos pés dos sacerdotes. Guarde essa expressão importante, tão significativa nesse livro, porque nós já vimos aquela chave do capítulo 1, verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. A primeira porção daqueles que exaltaram Cristo, supremacia, centralidade, primazia de Cristo, a arca sobre os seus ombros. A primeira porção deles é morte, e permaneçam na morte até que todo o povo passe. A arca é vanguarda e a arca é retaguarda. E isso se aplica aos pioneiros do caminho celestial. Eles têm que fornecer um caminho. Numa assembleia local, os irmãos mais novos nunca poderão ir além do que vão, espiritualmente falando, não cronologicamente falando, mas espiritualmente falando, nunca irão além do que vão os irmãos mais velhos. Essa é a nossa grande responsabilidade. Pioneiros do caminho celestial. Ovelhas de um só pastor, mas nesse rebanho há ovelhas guias. Ovelhas que, quem sabe, quando eram mais novas, tiveram a perna quebrada, porque eram fujonas e rebeldes, como o pastor faz. Quebra a perna e leva no seu colo. Parte do adestramento delas. Mas agora elas podem ensinar as mais novas a não fazer isso. Cuidado, ele pode quebrar a sua também. Né? Ovelhas guias, não é maravilhoso? Então esses são os pioneiros do caminho celestial. Subir do Jordão. Então, ainda nesse capítulo 4, para tomarmos algumas ênfases principais, pelo menos, 2 memoriais. Isso também é tão lindo, irmãos. A ordem de Deus é que, enquanto o povo passava, processo de mais ou menos 2 milhões de pessoas, passando por aquele rio, então, um de cada tribo deveria ir ao leito do rio e tomar uma pedra, e levar aquela pedra para o acampamento de Gilgal, que aconteceria quando todo o povo terminasse de passar. Mas Josué faz algo mais. As pedras, ou no leito do rio, Josué também manda erigir uma coluna de 12 pedras. Então havia um memorial da morte no fundo do leito do rio, 12 pedras, uma representando cada uma das tribos de Israel. E havia uma contraparte na margem do rio do lado de fora. Aquela coluna que foi erigida também com 12 pedras. Você viu no texto, enquanto líamos? Que figura mais interessante e maravilhosa. Porque sempre que em nós opera a morte, em outros opera a vida. Princípio de 2 Coríntios 4. E mais um detalhe. Porque a palavra de Deus, um dos aspectos do trabalho da cruz, como já explicamos, é a ação da palavra de Deus acolhida nos nossos corações e misturada com fé. Diz o texto que essa espada tem 2 gumes. Primeira coisa é que a palavra ali não é espada, na língua original, porque não é instrumento de guerra, de guerreiro. É faca, é adaga. Porque o pano de fundo é sacerdote e sacrifício. Sacerdote não usa espada. Quem usa espada é guerreiro. Então o texto ali é: porque a adaga de Deus, a faca do sacrifício de Deus, é viva e eficaz. E tem 2 gumes. Então vamos chamar atenção para isso. À luz desses 2 memoriais do livro de Josué 4. Um gume opera morte. O outro gume opera ressurreição. Ou seja, todas as vezes que nós acolhemos a palavra de Deus nos nossos corações, as 2 coisas estão se processando em nós. Porque, irmãos, sejamos honestos, e não estamos usando em nenhum sentido uma linguagem exagerada. Há muita escória nos nossos corações, e o Espírito Santo sabe disso. Então, quando a palavra de Deus entra, está o gume da morte. Lembra quando citamos Lucas capítulo 1? Quando Simeão coloca o Senhor Jesus nos braços de Maria? Este menino está destinado para 2 coisas: ruína
e levantamento. O oposto, ruína e levantamento. De muitos em Israel, e para ser alvo de contradições. Aquilo que era verdadeiro com relação à palavra viva, que é o Senhor Jesus, é verdadeiro com relação à palavra escrita, a palavra falada pelo Senhor Jesus. As palavras que eu vos digo são espírito, são vida. Suas palavras são iguaizinhas a Ele. Assim como Ele produz ruína, e o Senhor arruinou a muitos. E assim como Ele levantou a muitos, assim a sua palavra opera em nós. Sua palavra tem que arruinar-nos em tudo aquilo que ofende o Espírito Santo e não condiz com o caráter de Cristo, que é puramente natural. E quem sabe, se tivermos tempo, vamos entrar por aí um pouco, porque a questão não é o assunto ser pecaminoso em si. Muitas vezes o que é natural não é, digamos, especificamente pecaminoso, é puramente natural. E se o Senhor não puder tratar com o natural em nós, nós nunca poderemos ser homens espirituais e pioneiros na jornada celestial. Então, quanta graça, irmãos, e quanta bondade do Senhor trabalhar em vasos tão desajeitados como somos nós. Então, o gume da morte e o gume da ressurreição. Deus se coloca no exato lugar de tudo aquilo que Ele leva à morte em nossas vidas. Isso é um princípio enunciado por uma serva do Senhor do século passado. Deus nunca deixará seus filhos no vácuo. Tudo que Ele operará em nós, seja pelas circunstâncias, ou seja pela palavra, para arruinar em nós, como já vimos, Ele o preencherá com a sua própria pessoa e vida. Isso significa Cristo sendo formado em nós. Compreende, irmão? Como encher um vaso cheio? Impossível. Então o Senhor vai nos esvaziando, para que Cristo possa ir aumentando em nós. Então, vamos guardar esse princípio importante. Nós estamos vendo aí nessa tipologia tão linda. Está lá, aquela coluna que é vista do lado de fora, 12 pedras, representando toda a nação. Memorial de Deus para toda a nação, memorial de ressurreição. Passamos esse Jordão em seco. Era isso que essas pedras diriam. Mas vamos nos lembrar, isso só aconteceu porque havia, no fundo do leito do rio, um memorial de morte. 12 pedras, mas quem parou lá, não foram os 12 filhos de Israel, um representando cada tribo. Foram os sacerdotes levitas com a arca nos ombros, representando todo o povo. Mas maravilhoso. Memorial da morte, memorial da ressurreição. Então aquele lugar, podemos dizer assim, não podia ter um outro nome, senão Gilgal. Gilgal significa despojamento. Que interessante. E o que aconteceu em Gilgal? O povo ali foi circuncidado. Porque a segunda geração, os pais morreram no deserto, errantes, 38 anos, além do ano e meio que andaram, quase 40 anos, e os filhos entraram na herança. Para entrar, eles teriam que ser circuncidados. Irmãos, é claro que as duas figuras estão estreitamente ligadas. O memorial da morte no fundo do leito do rio, em nós opera a morte, trazendo sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Em nós, onde opera a morte, também se manifesta a vida de Jesus em nossa carne mortal. 1. E 2. Em nós que opera a morte, em vós opera a vida. Compreendeu? Então, vida naqueles que levam o morrer de Jesus e vida através daqueles que levam o morrer de Jesus. Maravilhoso. Então, o memorial no fundo do leito do rio, o memorial do lado de fora do rio, correspondentes. Porque a palavra de Deus opera esse duplo ato, morte e ressurreição. Então, Gilgal, circuncisão. Paulo vai falar sobre o que significa circuncisão. O livro de Gálatas vai nos ajudar muito na questão da circuncisão. E Paulo, em Romanos 2, vai dizer que a verdadeira circuncisão não é aquela operada na carne, como essa aqui que eles experimentaram em Josué, capítulo 5. Romanos 2. Paulo vai dizer que a verdadeira circuncisão é aquela do coração, que é operada no Espírito, e cujo louvor não procede de homens, mas sim de Deus. Então essa é a circuncisão do coração. Em Colossenses também ele fala da circuncisão de Cristo.
se referindo à morte e ressurreição. Ele está dizendo que o batismo cristão no Novo Testamento é a realidade espiritual da circuncisão no Velho Testamento. Então diz que nós somos aqueles que participam da circuncisão de Cristo, Colossenses 2, tendo sido sepultados com Ele na morte pelo batismo. E também dali ressuscitados, e agora na linguagem de Romanos 6 e 7, para andarmos então em novidade de vida, morte e ressurreição, os dois lados da cruz. Então, irmão, que interessante e precisa essa tipologia tão linda. 2 altares, morte e ressurreição, circuncisão de todos os filhos de Israel, no lugar despojamento, Gilgal. Ou seja, para que a partir daqui eles pudessem conquistar a terra, palmo a palmo, com as plantas dos seus pés tocando sua possessão, como já explicamos, eles teriam que ter em si a marca da circuncisão. E nós sabemos então o que isso significa espiritualmente. O Espírito do Senhor tem que ter lugar em nossas vidas, para despojar-nos. Agora a linguagem de Efésios 4, 20 a 24, que vai dizer, quanto ao trato passado, vos despojeis, Gilgal, despojamento. Vos despojeis do velho homem. E não está falando isso para ímpios, está falando para irmãos, a igreja dos Efésios. Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo concupiscências do engano. Efésios 4, 22. E diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão que são da verdade. Velho homem, novo homem. Despojamento, circuncisão. Então, para completarmos rapidamente a tipologia, já lemos no capítulo 5, verso 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. Um detalhe importante. A última vez que a Páscoa foi celebrada foi no 2º ano depois da saída do Egito. Ou seja, há 38 anos eles não celebravam a Páscoa. Não é interessante? Amanhã, se o Senhor permitir, conforme foi anunciado, estaremos partindo o pão juntos. Qual a realidade espiritual disso? Para o que Deus olha quando nós estamos reunidos partindo o pão? Um ritual? O que Ele deseja comunicar a nós quando nós partimos o pão? Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Senso de mútuo pertencimento. Essa é a realidade espiritual da mesa do Senhor. Nós somos dele e ninguém nos arrebatará de suas mãos. E Ele também é nosso. Qual é a realidade espiritual do partir do pão? Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Qual é a realidade espiritual no que concerne a nós? Falamos de 2 realidades objetivas. Subjetivamente falando, qual é a questão ligada a nós? É se o Senhor pode encontrar, enquanto nós partimos o pão, um ambiente no qual Ele pode pôr o seu selo. Há 2 versos, pelo menos, citados em Hebreus capítulo 2, que são tão lindos, irmão. Por favor, escute com atenção. E tão preciosos, particularmente no que concerne a mesa do Senhor, embora eles tenham uma aplicação muito mais ampla do que a mesa do Senhor. Mas o Hebreus 2, cita o Salmo 22, verso 22. Salmo 22, 22, que diz assim, a meus irmãos declararei o teu nome. É o Filho falando ao Pai. Porque o Salmo 22 é o Salmo da cruz. Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo do Cordeiro na cruz. Ele diz que em função dessa obra que ele estava realizando tão fielmente e tão obedientemente, então, a meus irmãos, porque ele é o primogênito entre muitos irmãos, e a meus irmãos, eu declararei o teu nome. Não é maravilhoso? E também ele continua, cantar-te-ei. Quem está cantando aí? O Senhor Jesus, é Ele que está falando. Ele falando do seu Pai. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Essa é a realidade espiritual do partir do pão. Não é uma ordenança simplesmente, um ritual ordinário de todos os domingos, ritualístico. Bendito seja o Senhor.
Como nós carecemos em avançar na realidade espiritual do partir do pão, da mesa do Senhor. Então aqui está o povo de Israel comendo Páscoa. 38 anos sem ela. Porque eles não tinham nenhuma realidade espiritual do que a Páscoa significava enquanto eram errantes no deserto. O que eles tinham era murmuração, cobiças, e o que nós vamos ver em 1 Coríntios 10, rebeldia, falta de compreensão dos propósitos do Senhor. Não tinham nenhuma realidade espiritual da Páscoa. Então, depois que passaram o Jordão, depois que houve memorial da morte, memorial da ressurreição, depois que a navalha trabalhou na carne deles, e já vimos o sentido então espiritual disso, Gilgal, despojamento, circuncisão do coração, agora eles podem comer a Páscoa do Senhor. Então Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5, celebremos a festa, porque o nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Mas celebremos como? Não com fermento de malícia e invejas, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Se há uma coisa que não havia no meio desse povo, esses 38 anos, era sinceridade e verdade. Havia cobiça, murmuração e idolatria e rebelião. Mas agora eles comem a Páscoa. Maravilhoso. E então, duas coisas para concluirmos essa tipologia. No dia seguinte, depois que comeram a Páscoa, ou comeram do produto da terra, último verso da sessão que lemos, 5:12, cessou o maná. O próprio Senhor Jesus disse que o maná era uma figura dele mesmo, que ele era o pão vivo que desceu do céu, e aquele pão, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o verdadeiro, que na linguagem de João é que tem realidade. De novo, sombra com realidade. Não é o maná falso e o maná verdadeiro, é o maná sombra e o maná real. Compreendeu? É o maná figura, o maná tipo e o maná real. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, cessou o maná, um tipo transitório, não o tiveram mais os filhos de Israel, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Que frase maravilhosa. Paulo em Efésios 3:8 diz assim, a mim, o menor de todos os santos. Por que ele diz isso? Falsa modéstia? Como nosso querido irmão nos alertou ontem sobre o perigo da falsa modéstia, da falsa espiritualidade? Será que foi por isso que Paulo falou que ele era o menor de todos os santos? Não. É porque ele escreve para Timóteo posteriormente dizendo assim, eu era um blasfemo, insolente e perseguidor da igreja. Compreende, irmão? Então Paulo não está brincando com palavras. Ele está dizendo muito bem o seu conhecimento a respeito de quem ele era. Então ele diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Maravilhoso. Então aqui nas palavras de Josué, comeram das novidades da terra de Canaã. Agora, em poucos minutos, nós vamos a 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios 10 diz assim, acho que antes desse texto, por favor, manuseie rápido sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 8. Deixa aí Coríntios 10, já voltamos nele. Deuteronômio 8, verso 2. 8:2. Deuteronômio. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. E agora, o propósito do deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Arranjo circunstancial de Deus, trabalho da cruz, ineficaz para a primeira geração, não produziu nada na primeira geração. Graças ao Senhor pela segunda geração. E aí está o livro de Hebreus sobre esse pano de fundo. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem,
mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Então, verso 2 e início do verso 3, propósito do deserto. Agora, há ainda um lindo verso importante em Oséias capítulo 2. Oséias capítulo 2, verso 14. Olhe com atenção esse versículo. Vamos ver o 13 também. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arressadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes. Idolatria. Atrás dos seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. E agora esse impressionante verso 14. Lindo e impressionante. Portanto, eis que eu a atrairei. Irmão, essa é uma linguagem de noivo e noiva. Atração. Mas eu a atrairei e a levarei para o deserto. Deserto não é lugar de núpcias. Eu a atrairei e a levarei para o deserto. E lhe falarei ao coração. Não é um verso maravilhoso, irmão? Sim, para Deus o deserto é um lugar de núpcias. Nós não temos tempo para detalhes. Leia Jeremias 31. E você vai ver a linguagem de Jeremias 31. Eu vos tomei pela mão e vos tirei do Egito. Sabe qual é o pano de fundo dessa frase? O noivo estendendo a sua mão para conduzir a sua noiva às bodas. O Senhor foi ao Egito, tirou o seu povo, com o propósito de que eles fossem para ele uma noiva. Por isso em Jeremias 2 é dito assim: que injustiça acharam os vossos pais em mim, para de mim se desviarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos. Jeremias capítulo 2. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Linguagem do amante, com A maiúsculo, celestial. Daquele que nos ama. Vós me seguíeis no deserto, ainda Jeremias 2, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era suas primícias. Linguagem do noivo e da noiva. E aqui o Senhor usa Oséias e Gomer para representar a infidelidade do coração do povo diante do seu noivo celestial. E o Senhor diz que o remédio seria atraí-la para o deserto, porque o deserto iria humilhá-la, não rechaçá-la, mas o deserto iria prová-la, ia passá-la pelo fogo, para que ela soubesse que o seu coração é cheio de amantes que competem com o Senhor. Então o Senhor a atrairia e levaria para o deserto. Então nós temos a última frase maravilhosa. O propósito então não é rechaçar, o propósito é falar ao coração. Graças ao Senhor por sua misericórdia. É isso que Ele tem feito conosco. O deserto fará o seu trabalho em nossas vidas até que o noivo de novo apareça. Ele manterá suas mãos estendidas para nós, com o mesmo propósito pelo qual, ou para o qual, Ele nos deu as mãos quando nos encontrou no Egito. Sua aliança é irrevogável, mas Ele continuará nos conduzindo pelo deserto, porque nós precisamos conhecer os nossos corações. A verdadeira circuncisão, Filipenses 3:3, são aqueles que adoram Deus no Espírito. Mas quem nós adoramos? De nós, por nós e quanto a nós mesmos? Nós. Nosso objeto de adoração se chama eu. A verdadeira circuncisão são aqueles que adoram a Deus no Espírito e se gloriam em Cristo. Se o deserto não trabalhar em nós, nós nos gloriamos em nós. Como Jó, como Pedro, é isso que nós somos. E por último, Paulo termina a terceira marca da circuncisão. E não confiam na carne. Adoram Deus no Espírito.
se gloriam em Cristo e não confiam na carne. Então o propósito do deserto é exatamente esse. Na primeira geração, Deus não obteve verdadeiros adoradores. Buscou, mas não encontrou. Na primeira geração, ele não obteve aqueles que se gloriavam em Cristo. Murmuração, obstinação, rebelião e idolatria. E, de novo, na primeira geração, ele não obteve aqueles que não confiavam na sua carne. Porque era ali mesmo que eles confiavam. Moisés sobe ao monte, então Arão faz aquele bezerro estratégico, né? O Arão jeitoso, mau, aquele que diz que pegou as argolas das mulheres, lá, as joias, e jogou no fogo e saiu um bezerro. Você já viu uma coisa dessa? Bezerro instantâneo. Né? Esse era o Arão com seus subterfúgios. Foi nada disso que aconteceu, nada disso. Ele mentiu, porque isso não é possível. Ele tomou o ouro, fundiu, como diz a Bíblia, e trabalhou com buril. Ou seja, ele fez um molde, aquele ouro fundido escorreu para dentro do molde. Há duas coisas de ouro chocantes em Êxodo: bezerro de ouro, candeeiro de ouro. Candeeiro de ouro é figura de Cristo e é figura da igreja, como nós sabemos por Apocalipse 2 e 3. 7 candeeiros são 7 igrejas. Como que Deus produz seu testemunho na igreja? Golpes de martelo e de cinzel. Trabalho da cruz. Golpes e golpes e golpes num talento de ouro puro. Como o Espírito Santo, como o inimigo imita aquilo que o Espírito Santo faz? Moldes. Então tome o molde dessa localidade e leve o molde para outra localidade. E pratique as mesmas coisas, e fale as mesmas coisas, e invoque o Senhor da mesma maneira. E o bezerro de ouro é transportado de cidade para cidade. Mas Deus produz o seu testemunho por golpes de martelo e cinzel. Esse é o testemunho do Senhor. Então, o deserto tem a finalidade de expor o que está nos nossos corações. Agora, irmão, vamos a 1 Coríntios 10. 5 minutos. Pelo menos vamos citar para os irmãos quais são os itens aqui. Já lemos de 1 a 4, então só para ganharmos tempo não vamos repetir as coisas gloriosas que estão escritas nos 4 versos. Tudo que o povo experimentou. Saiu do Egito, comeu manjar espiritual, bebeu de uma fonte espiritual, foram batizados na nuvem e no mar com respeito a Moisés. Olha como a tipologia é clara quando interpretada aqui à luz do Novo Testamento. O que aquilo significava? É a redenção de Cristo, é o nosso pertencimento a Cristo, é o nosso batismo, é o nosso comer de Cristo. Ele é nosso alimento, Ele é nosso pão vivo, né? E a rocha era Cristo, conclui assim o verso 4. Então, verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. 38 anos errantes. O primeiro ano e meio jornadearam corretamente. Estavam indo em direção a Canaã, o grupo era enorme. Havia uma jornada de 11 dias para um transeunte normal que fizesse a caminhada de uma maneira regular, normal, rápida, mas eram milhões de pessoas. Então eles levaram 1 ano e meio, estação após estação, a condução do Senhor até as margens do Jordão. Tudo certo, 1 ano e 6 meses aproximadamente. Ali eles deveriam entrar em Canaã, mas você sabe o que aconteceu. Então eles voltaram para trás, deram as costas para a herança e erraram 38 anos no deserto. Em João 5 há um homem enfermo no tanque de Betesda, 38 anos. Porque ele não era curado. Um anjo descia, agitava as águas e o coitado esperava alguém que o colocasse no tanque. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Aquele homem no tanque de Betesda, 38 anos, é figura da nação de Israel, 38 anos jornadeando no deserto. E o Senhor pergunta: queres ser curado? E temos aquela história maravilhosa. Então, aqui no verso 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Exemplos para nós. Então não rasgue o teu Velho Testamento. Tome cuidado, é palavra de Deus. A fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, apenas citando os eventos. Cobiçaram coisas más, está em Números 11, 4 a 6. Tome seu lápis rápido aí para fazer as anotações finais.
Números 11, de 4 a 6. O texto, leia Números 11 todo, porque o texto é chocante, irmão, você não vai acreditar. Se não tivesse escrito na Bíblia, não íamos acreditar. Aqueles homens não eram crianças, eles saíram do Egito e estavam acostumados a comer carne. Alhos, pepinos, cebolas, tudo que é fedorento está lá no Egito. Né? E é aquilo que eles estavam acostumados a comer. Quando eles foram para o deserto, então o apetite deles vai ser exposto. Né? Então, o verso 6 diz, e não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Números 11, que eu já citei, eles perguntam assim, quem nos dará carne a comer? Eles não foram levados para o deserto para comer carne. Foram levados no deserto para comer maná. Tinham que ter a dieta mudada, porque nós somos constituídos daquilo que comemos. Então eles iam comer aquele pão de Deus, para que o Senhor pudesse ter acesso à vida deles, e o tratar de Deus neles, e para que enfim eles pudessem, de glória em glória, serem transformados, na linguagem do Novo Testamento, é claro. Né? Esse era o propósito de Deus. Enfim, Canaã, que eles não atingiram nunca. Então, o que eles cobiçaram? Carne. E se você ler Números 11 e fizer contraste com Êxodo 16, muito interessante, porque 2 vezes eles pediram carne. Escute bem, em Êxodo 16, Deus dá a carne que eles pediram, sem juízo. Deus não julgou, Deus deu a carne. Ele mandou um bando de codornizes, lembra-se? E eles comeram os codornizes, sem nenhum problema. Deus atendeu na sua misericórdia. Eles tinham acabado de sair do Egito. Moisés canta o cântico de livramento em Êxodo 15. Em Êxodo 16 eles pedem carne. Bebês no deserto. Deus vai julgar os seus bebezinhos? Não. Bebezinhos estão com fome de carne, não dá carne para os bebezinhos e vamos deixá-los satisfeitos nesse momento e vamos continuar conduzindo os bebezinhos. Mas em Números 11, não. Eles já tinham jornadeado um tempo com o Senhor. Então agora, quando eles perguntam, quem nos dará carne? Deus dá a carne com juízo. Compreendeu? Porque agora eles não deveriam ter pedido carne. Eles já tinham estações com Deus suficientes para conhecer algo de quem era Deus. Em outras palavras, Deus não rebaixa os seus padrões. Sim, Ele nos trata condescendentemente, porque senão nós estaríamos perdidos. Ele condescende conosco. Mas condescender é uma coisa, baixar o seu padrão é outra coisa. Então Ele concedeu a carne estava ainda entre os dentes, e eles foram acometidos de juízo, e morreram milhares. Ainda a carne estava entre os dentes, e eles estavam morrendo. Há um salmo que diz, e concedeu-lhes o que queriam, mas fez com que sua alma se definhasse. Séria advertência. E ainda há uma expressão no capítulo 11 de Números chocante, no verso 13 e 18 de Números 11. Ali estão esses homens, não crianças e adolescentes, e chorando nas suas cabanas, porque não tinham carne. Você pode imaginar, irmão? E Deus levou isso em conta, porque está escrito aí. Deus está falando com Moisés assim, eu vi que eles choraram pedindo carne. Que Deus nós temos, não é? Maravilhoso. Os homens com apetite egípcio, experimentaram o sangue do cordeiro na porta, a carne dentro da casa, mar vermelho abrindo, todas essas maravilhas, e agora queremos carne. E chorando nas suas cabanas. Mas não só isso. Há um verso ainda ali em Números 11 que diz assim, muito sério e triste, irmão. Esses homens também disseram assim, íamos bem no Egito. Íamos bem no Egito. Eles estão dizendo que história é essa de Moisés ir lá, tirar a gente do nosso conforto. Está certo que tinha uns chicotes lá nas costas, mas nós tínhamos tudo mais que nós queríamos. Né? Íamos bem no Egito. Mas depois que aquele sangue foi passado na porta, aquela carne foi comida, aquele mar se abriu, nossa vida virou de cabeça para baixo. Não é? Queridos irmãos, sim, por um lado foi isso que aconteceu conosco mesmo. Nossa vida virou de ponta cabeça quando conhecemos o valor do sangue precioso e da carne do cordeiro, da Páscoa. Quando nosso apetite começou a ser mudado, quando o Senhor foi removendo os alhos, pepinos e melões e carne e nos dando o maná do céu, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, o que significa não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram? Está aí, Números 11. Segundo, versículo 7, idolatria. Só podemos citar o contexto, é Êxodo 32. Levantaram o bezerro de ouro.
Então não vos façais, pois, idólatras. Deus deseja nos conduzir ao deserto para expor a idolatria dos nossos corações. Agora, um detalhe importante. Se você ler Êxodo 32, você vai ver o que significa o bezerro de ouro. Eles disseram assim: faze-nos deuses, Arão, que nos conduzam por esse deserto. Porque esse Moisés não sabemos o que aconteceu com ele. Ou seja, o que significa o bezerro de ouro? Incapacidade de esperar em Deus por sua direção. Esse Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Faze-nos deuses que nos guiem. A esperança deles estava no visível, no palpável, no tangível. Faze-nos deuses. Incapacidade de esperar e depender do Senhor. Está cheio disso nos nossos corações. Nós somos atabalhoados, nós somos afoitos, nós colocamos a mão na frente da mão do Senhor. Citamos Isaías 52, 12, que diz: o Senhor irá adiante de vós, e Ele também será a retaguarda, aquele verso maravilhoso, Isaías 52, 12. Mas se nós metemos nossa mão na frente do Senhor, Ele deixa, irmão, porque Ele tem que deixar, para que nós saibamos o que significa meter a mão à frente da mão do Senhor. Então essa foi a grande lição desse versículo. Verso 8, e não pratiquemos imoralidade. Só uma palavra rápida sobre isso. O contexto aqui é Números 25. Então você tem Números 11 para o primeiro, Êxodo 32 para o segundo, idolatria, bezerro de ouro, Números 25 para o terceiro, quando eles estavam em Sitim e foram a Baal-Peor e se corromperam com as Moabitas, que nós já citamos. Então aí, imoralidade. Irmão e irmã, jovens cristãos, guardem o secreto do seu coração. Imoralidade. Queridos irmãos, é alarmante a quantidade de imoralidade presente no meio do povo do Senhor. A imoralidade oculta, a imoralidade de internet, a imoralidade de quarto fechado, a imoralidade daqueles que não conhecem o que significa um coração exposto na luz do Senhor, andar na presença daquele que sonda mente e coração. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Mas a boa notícia, querido irmão, encorajadora para nós, é que se nós comungarmos com Deus, nessa esfera de dor, sim, Ele tem o antídoto para nos sarar, para nos curar, para mudar nosso apetite, para nos dar mentes transformadas e apetites sadios. Então guardemos os nossos corações. Porque o Espírito Santo não pode compactuar com aquilo que é imoralidade. Então, Números 25, está bem claro aí. O 9, versículo 9, eles tentaram a Deus, e aqui é Números 21. Tentaram a Deus, verso 9. E o Senhor envia serpentes abrasadoras. Qual é essa tentação aqui? Eles foram impacientes, e o povo se tornou impaciente no caminho. É a expressão de Números 21. Versículo 10. Murmuração, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Quando foi isso? Números 16, a rebelião de Coré, Datã, Abirão, e depois que a rebelião terminou, mais 14.700, para completar o grupo, né? Em Números 16. Então diz, não murmureis como eles murmuraram, Números 16. Murmuraram contra o quê? O que Paulo quer que nós aprendamos a partir dessa citação? Eles murmuraram contra as disposições e o governo do Senhor. Todo o povo não é santo? Cada um deles não é santo? Então que história é essa de Moisés, Arão, né? E esses que estão querendo encabeçar o povo? Todo mundo é santo no povo do Senhor. Então Coré é santo, Datã é santo. E o Moisés disse: vocês não sabem o que estão fazendo. Vocês são privilegiados por poderem atuar na casa do Senhor, no tabernáculo do Senhor, transportar os utensílios sagrados. Vocês ainda estão aspirando sacerdócio. Vocês não conhecem as disposições do Senhor. Vocês não conhecem o governo de Deus. Então Paulo está usando essa exortação para nós. No povo do Senhor no Novo Testamento, todos somos sacerdotes. Mas cuidado, irmão. Um é olho, um é ouvido, outro é mão, outro é olfato. Deus dispôs. 1 Coríntios 14. Deus é quem dispôs os membros do corpo, como lhe apraz, a cada um individualmente.
Então que não haja murmuração no nosso coração, pelo contrário, que nós apreciemos o dom de Cristo no outro. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém é completo sozinho, isso não existe no corpo de Cristo. Ninguém tem toda a revelação, ninguém tem toda a verdade, ninguém é o apóstolo, o iluminado, o oráculo, o profeta, ninguém. Mas que o Senhor nos guarde de murmuração, de competição. Então, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos para advertência nossa. Assim, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, verso 12. Quem é que pensa estar em pé? É aquele que não conhece o deserto. Esse pensa estar em pé. Mas aquele que tem sido atraído pelo Senhor ao deserto e ouvido sua palavra no seu coração, esse não pensa estar em pé. Esse sabe que a sua posição segura é aos pés do Senhor. O único que está em pé é Ele. Nós estamos aos seus pés. Essa é a nossa posição segura. E por último, não vos sobreveio provação que não fosse humana. O que esse versículo quer dizer? Deus é quem administra o deserto. Então não fique preocupado. O meu deserto vai passar por que cova? O meu deserto vai passar por que caverna? Compreende, irmão? Não se preocupe. Não vos sobreveio provação que não fosse humana. Deus é fiel. Deus é fiel. Isso fala de aliança. Ele é o noivo e nós a noiva. Não nega a sua aliança. Deus é fiel. Não permitirá. E se Ele não permite, ninguém pode fazer nada contra isso. Graças a Ele. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Bendito seja Deus. Mas juntamente com a provação, vos dará livramento. Livramento da aprovação? Não. Livramento para suportar a aprovação. Também é lindo nesse versículo. Porque o Senhor não está aí como o pai super protetor, não é? E quando o filho está a 100 metros do perigo, o pai já pegou o filho aqui. Deus não faz assim não, né? Ele não é pai super protetor. Ele é pai protetor. E que quer nos ensinar lições muito específicas. Então, esse versículo 13 termina dessa maneira tão linda. Ele vos dará livramento, para que possais suportar. Senhor, continue falando ao nosso coração, me perdoem pelo avanço do tempo. Vamos fazer um intervalo então, daqui a pouco voltamos.